Como o Estado ajuda nas boas obras cristãs? Pera, como assim? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Você já deve ter ouvido falar de Bom Jesus da Lapa. Essa pequena cidade fica no interior da Bahia, às margens do Rio São Francisco, no coração do semiárido brasileiro. Mas o que torna esse lugar tão especial é um enorme morro enegrecido de calcário, completamente isolado no meio da planície, bem à beira do rio, onde funciona o Santuário do Bom Jesus da Lapa. Aproveitando as cavernas, reentrâncias e condutos, foram se construindo igrejas, capelas, sala dos milagres e toda a sorte de devoção católica bem ao estilo sertanejo. É indescritível a beleza do lugar. Só faz sentido a experiência pessoal de visitar o local. As próprias formações kársticas são o mais belo ornamento que se pode encontrar em uma igreja. Além de uma aula de espeleologia e um bálsamo para a fé, o local é um alento para a arte, o bom gosto e a beleza na sua forma mais natural. Diz a canção que a Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Hoje, Bom Jesus da Lapa recebe milhares de turistas, principalmente de cunho religioso, todos os anos. Há duas festas principais, a Romaria do Bom Jesus, em 6 de agosto, e a Festa de Nossa Senhora das Dores, em 15 de setembro. Junto com a Festa de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, também há eventos especiais. Além de visitar o complexo do santuário, que se localiza em todo o entorno do Morro de Calcário, dá para tomar um banho no Rio São Francisco, almoçar um peixe delicioso com receitas locais na beira-rio, fazer um passeio de barco, tomar um suco de tamarindo no Mercadão e comer um acarajé na praça. Mas espera aí, o Visão Libertário agora virou dica de turismo religioso? Calma, criança. O caso é que tudo isso que vemos hoje em Bom Jesus da Lapa começou com apenas um homem, Francisco Mendonça Mar. Nascido em Portugal, veio para o Brasil em 1679 com 22 anos de idade. Francisco tinha aprendido com seu pai vários ofícios relacionados a artes da época, trabalhar ouro, madeira, pintura, etc. E decidiu fazer seu destino no Brasil. Aportou em Salvador, capital da colônia na época. Comprou alguns escravos, que eram seus ajudantes de ofício, e ali começava uma vida promissora. Seus bons serviços eram reconhecidos pela comunidade e não faltava serviço. Ele chegou a ensinar algumas artes completas aos escravos mais habilidosos para dar conta da demanda. Num lugar onde estava tudo por fazer, Francisco e sua equipe eram essenciais. Bem, até aqui vale frisar como Francisco soube se posicionar no mercado, escolhendo vir ao Brasil onde sabia que havia carência da sua mão de obra especializada. Depois, escolheu escravos que se tornaram praticamente parceiros para lhe ajudar nos ofícios. O que poderia dar errado, não é mesmo? Era o ano de 1688. Depois de 9 anos de trabalho duro, Francisco estava consolidado no mercado entre os melhores artesãos da colônia. Especialmente havia se destacado em pintura e acabamentos em madeira. Foi quando recebeu quase que uma honraria. Fora convidado pelo próprio governador da colônia, o general Matias da Cunha, para pintar e fazer acabamentos artísticos no palácio do governo. Era a glória, o reconhecimento de anos de trabalho bem feito. Seria um bom dinheiro e o trampolim para trabalhos ainda maiores, talvez até em Portugal ou Espanha. Mas lembre-se que naquela época, pintar não era abrir uma lata de tinta, pegar um rolo e sair deslizando. Havia que se preparar a tinta, misturando os produtos de fixação e de cor. Esses, por sua vez, também tinham de ser preparados. Eram extratos vegetais e produtos minerais que, na medida certa, resultavam em uma tinta de qualidade. Não sabemos se Francisco chegou a pedir um pagamento adiantado para iniciar os serviços, mas o fato é que ele bancou toda a preparação dos materiais. Prontas as tintas, ele e sua equipe pintaram todo o prédio do governo colonial. Missão dada é missão cumprida. Foram 3 anos de trabalho direto. Mas cadê meu dinheiro? Nesse inteirinho, falece o governador General Matias da Cunha e assume o Dr. Antônio Luiz Gonçalves Câmara Coutinho. Dando de ombros para Francisco, o atual governador manda ele ver a situação com o provedor Mor. Já sabe, né? Ele estava burocratizando a coisa. O provedor Mor explica a ele que não tem dinheiro no momento e, quando puder, pagará. É tipo precatório, e ainda só de boca. Mas o caso é que o Francisco havia assumido dívidas para executar o serviço e estava sem dinheiro. Quebrado e cheio de gente batendo na porta, só restou a Francisco insistir em cobrar os mafiosos da colônia. Mas nosso pobre Francisco não tinha ideia do que era se meter com essa gente. Em 1691, prenderam ele junto com todos os seus escravos. Passaram dias sendo chicoteados.
O sonho acabou na quer dizer, na mão de um político, endividado, preso, açoitado e humilhado. Os políticos da época tiraram tudo de Francisco, deixaram-no sem dinheiro, acabaram com seu reconhecimento social, privaram sua liberdade, destituíram sua humanidade. Seu pecado? Acreditar em políticos. Aliás, sobre isso, aproveita e assista o vídeo. Não se deve confiar em políticos. Aqui do canal. O link estará aqui na descrição. Como último recurso, Francisco escreve ao rei de Portugal, Pedro II, conhecido como o Pacífico, que perdoa sua prisão e determina o pagamento da dívida. Francisco acabaria ficando 4 anos encarcerado, só saindo em 1695, mais um grandíssimo exemplo da eficiência da justiça estatal. Quando saiu da prisão e, enfim, recebeu seu pagamento, pagou as dívidas, comprou a liberdade de seus escravos e distribuiu tudo o que tinha a eles. Um ótimo exemplo de destinação voluntária de recursos privados. Para si, comprou apenas uma túnica parda, um chinelo de madeira, um pequeno crucifixo de madeira e uma imagem de Nossa Senhora das Dores pintada em tecido. Com isso e mais um cajado, saiu caminhando para o oeste. Ninguém entendeu nada. Francisco tinha recebido um bom dinheiro e estava livre. Era só retomar a vida, certo? Mas durante o período em que esteve preso, ele contou que misteriosamente escutava uma voz dizendo: "Busque o Calvário na gruta." E de livre e espontânea vontade, decidiu se desfazer de tudo e seguir rumo à sua terra prometida. Olha aí esse exemplo de livre empreendimento individual. Cruzando a região da Mata Baiana, o Agreste, e adentrando ao sertão, percorreu cerca de 1000 quilômetros a pé. Na época, havia tribos antropófagas, mocambos de negros, que obedeciam cegamente a um chefe, além de aventureiros e desbravadores. E ainda cobras, onças e os infinitos espinhos e urtigas do sertão. Depois de meses caminhando para o oeste, a partir de um momento, começou a seguir o Rio São Francisco, quando aquele maciço de calcário apareceu na paisagem. Cito aqui a resenha do Monsenhor Turíbio Villanova. Citação: "Um leve pressentimento germinou em seu espírito, um desejo impaciente de percorrer todo o perímetro e examinar todas as concavidades. Enquanto examinava as rochas e fendas do morro, enxergou, quase oculta por cactos e xique-xiques, a boca da gruta. Subiu por entre pedras e espinhos a ladeira e entrou pela porta pétrea, semelhante a uma fortaleza, e foi penetrando devagar, deixando impressos os sinais dos pés na terra úmida. Gratamente impressionado, ficou com a vista da suntuosa e monumental gruta de calcita luzente, iluminada pelos raios de sol e revestida pelas graças do céu." Fim da citação. Francisco encontrou o lugar de seus sonhos. Estabelecendo-se ali, logo fez amizade com índios que viviam nas redondezas, passando a se ajudar mutuamente. Há registros de várias expedições que passaram por ali e anotaram a existência do morro, mas ninguém teve a ideia de morar lá. O fato é que, com a descoberta das riquezas minerais em Minas Gerais, o Rio São Francisco se transformou em uma hidrovia de metais preciosos. E bem no meio do caminho entre Minas Gerais e Salvador está o morro. Como a fama do monge da gruta se espalhava pela região, várias pessoas afluíam buscando orações, conselhos e descanso no começo, mas depois passaram a se instalar nas adjacências do morro, formando uma pequena vila. A coisa foi crescendo, o monge se ordena padre Francisco da Soledade e a gruta se transforma em igreja, até chegar ao que conhecemos hoje. Essa admirável história de aventura, trabalho, justiça e recomeço é farta fonte de exemplos para a nossa vida. Mas aqui vamos nos ater à questão libertária da coisa. Vimos que as principais decisões de Francisco se deram de maneira voluntária, se mudar para o Brasil, seu estilo de trabalho e depois partir para a gruta. Que, apesar de fazer absolutamente tudo certo, levou uma facada pelas costas dos políticos da época, que mesmo assim teve forças para levantar e seguir adiante com seus sonhos, dessa vez longe do Estado. E ao fazer isso, como prosperou. E veja como prosperar é muito mais do que oferir dinheiro. A política é um jogo de poder. Portanto, qualquer relação com um político garante que você nunca vai prosperar. Pois se você cresce, pode fazer sombra ao mafioso. Portanto, o político deve ser sempre o centro das atenções e o único a aparecer. É comum hoje em dia ouvir casos de pessoas e empresas que se associaram a políticos e perderam tudo. Foram simplesmente usadas para alavancar planos de poder desses narcisistas. Isso não é nada fora do comum para esse meio sujo da política.
Mas ao contrário do fascismo, nosso objetivo como libertários é tudo para o indivíduo, nada contra o empreendedor e tudo fora do Estado. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!